Olá, hoje vamos falar sobre o algoritmo de ordenação Bubble Sort. É mais um dos algoritmos de ordenação do tipo força bruta, que tem uma ordem de complexidade muito grande, no caso aí quadrática. Como vimos anteriormente, o outro algoritmo chamado Insertion Sort ainda durante as nossas aulas presenciais. Esse algoritmo, assim como o Insertion Sort, vocês vão ver que ele tem dois loops alinhados, A gente tem duas estruturas de loop, de controle de loop, do tipo for, para, alinhadas. Isso aí vai ter, vamos ter um número elevado de comparações, n vezes n, o que vai levar aí a ordem desse algoritmo para casa de ordem de complexidade O de n ao quadrado. É um algoritmo que não é recomendado para grandes massas de dados, Então, quando você tem aí vetores com um número elevado de dados, não é um algoritmo recomendado para ordenação. Então, vamos começar a entender qual que é a lógica do algoritmo aqui. A ideia dele é a seguinte: eu tenho diversos elementos no meu vetor. A ideia é, se esse elemento daqui for maior, se esse elemento daqui, dessa posição do vetor, for maior do que esse elemento que está nessa segunda posição do vetor aqui, eu faço a troca desses elementos. E assim vou por diante. E aí, pego esse novo elemento aqui, comparo esse elemento que foi trocado para cá, verifico ele novamente aqui. Se ele for maior, eu vou fazendo a troca. E assim vai funcionando o Bubble Sort, até chegar fazendo essa comparação até o final do vetor. Então, vamos colocar aqui agora um vetor de exemplo para podermos fazer a execução desse algoritmo. Certo. Nosso I, ele começa com 0, do primeiro par. Nosso I ele começa com 0. E o nosso J começa em 1, I mais 1. Nosso J ele começa com I mais 1. A gente vai fazer isso tanto para o I quanto para o J, para esses dois ponteiros, nós vamos fazer isso até I igual a N menos 1. Ou seja, nosso vetor tem 6 posições. Então ele vai de 0 até, no caso aqui, a posição 5, mas o número de elementos do meu vetor, a função Bubble Sort, ela recebe como entrada um vetor A e o número de elementos desse vetor. No nosso caso aqui, nós estamos utilizando esse vetor A aqui, com 6 elementos. Então, aqui eu tenho 6 elementos. Então, I igual a 0 e J igual a 1. Nessa primeira execução, eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem a lógica do algoritmo. Então, a primeira coisa aqui que eu estou fazendo é I na posição 0, J na posição 1. AI, que é o 5, é maior do que o AJ? 6? Não. Então, não faço nada. Incremento meu J. J vai estar agora na posição 2. O I está aqui, o J agora está aqui. O AI 5 é maior do que 9? Não. Não faço nada. Incremento o J. J vai para 3. AI é maior do que a J? Sim. Faço a troca. Então, o que é feito aqui? Uma variável auxiliar recebe o nosso AI, que é 5. O nosso AI recebe o AJ, que é 3. Que é essa linha aqui, e o nosso AJ recebe a variável auxiliar. Então, o elemento de AI sendo maior do que o elemento AJ, eu simplesmente faço a troca. O loop aqui do J ainda não acabou. Incremento, eu já passei por ele, incremento, J agora estará na posição 4. Então, o J está aqui. AI maior do que a AJ? Não. Continue na Tn menos 1, 5. J. AI maior do que a J? Não, não faço nada.
Então, terminei. Primeira execução. Saímos desse for, agora vamos para o i aqui incrementado. Então, agora o i igual a 1. Igual a 1, j igual a i mais 1. J começando em 2. Esse elemento aqui, ó, eu já não estou mais olhando ele, não vou percorrer mais, porque eu sei que esse elemento aqui já está ordenado. Então agora, o que eu vou fazer aqui? A i maior do que a j? Não. Incremento j. J3. A i maior do que a j? Sim. Faça a troca. Incremento j. O j agora está na posição 4. A i maior do que a j? Sim. Faço a troca. Incremento j. O j agora está na posição 5. A i maior do que a j? Não, não faço nada. O i agora vai ser incrementado. I agora vai para a posição 2. E o j vai começar do 3. Nessa próxima iteração do loop. Reparem que, sempre que eu estou avançando o meu i, eu tenho a garantia que os elementos que estão para trás dele, sempre quando eu começo o novo para, né, o novo for do índice i, do ponteiro i, eu garanto que os elementos que estão atrás dele já estão ordenados. Então agora o que está sendo feito? O i está na posição 2, vou fazer a comparação. A i maior do que a j? Não. Avanço. J está na posição 4 do vetor. A i maior do que a j? Não. Avança. J está na posição 5. A i maior do que a j? Sim. Então faço a troca. Terminei mais essa interação. Meu i agora vai para 3. E o j começa na posição 4. A i maior do que a j? Sim. Faço a troca. O j corre para cá, para a posição 5. A i maior do que a j? Sim. Faço a troca. Terminamos mais uma interação, que foi até n-1. Mais uma vez o i avança e ele garante que todo mundo atrás dele está ordenado. Todas as posições que já foram percorridas pelo ponteiro i estão ordenadas. O i agora começa em 4 e o j está em 5. Na última posição, i mais 1. A i menor do que a j? A i maior do que a j? Sim. Então faço a troca. E finalizado. O algoritmo foi totalmente executado. O i agora executa, né? Agora o último loop do i, ele já está em n-1, que é a última posição do vetor, mas o j ele já terminou a execução. Então você não tem mais nada para verificar de j. O algoritmo está executado. Reparem que para cada iteração de i, que foram 1, 2, 3, 4, 5, teve a iteração 5, né? I igual a 5. Então, foram 5 iterações do i, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 iterações do i. Nós tivemos aqui só na primeira 1, 2, 3, 4, 5 verificações. Depois, n-1 verificações. E assim por diante. Então, eu tenho um número elevado aqui, né? No caso de um vetor pequeno de 6 posições, reparem que o número aqui de verificações já foi excessivo, né? Então, nós tivemos aqui, na primeira rodada do i, para verificar o i igual a 0, tivemos que percorrer o vetor inteiro. Depois, quando o i estava igual a 1, a gente só não percorreu a posição 0, porque ela já estava ordenada. Percorremos novamente quase todo o vetor, né? Menos 2
2 posições, e assim por diante. Então, a gente sempre percorre todas as posições restantes do vetor. Imagine isso para um vetor com muitas posições, né? Um vetor aí com, por exemplo, 100.000 posições. Então, no primeiro i igual a 0, você percorreria 99.000 posições. Para verificar, na segunda, no i igual a 1, você percorreria 98.999 posições, e assim por diante. Então, quando o seu i é muito grande, esse algoritmo não se torna eficiente. Né? Quando o seu n é muito grande, o seu algoritmo não se torna eficiente. Tá? Então, vamos analisar aqui a complexidade do algoritmo, né? Bom, a complexidade de tempo do algoritmo, em relação a tempo, né, nós temos aqui um primeiro n, um primeiro for, que percorre aqui n vezes o vetor, tá? Então eu percorro de 0 até n menos 1, percorro todos os elementos do meu vetor, e eu tenho o j também, que ele vai percorrer aqui n menos 1 vezes o meu vetor. Tá? Essas trocas aqui, né, essas trocas de posições aqui dos elementos do vetor, isso aqui tudo é constante. Então, isso tudo, essas trocas, elas têm complexidade de tempo constante. O nosso foco está aqui nas 2 estruturas de controle for. Então, como eu percorro isso n vezes, e depois percorro isso n menos 1 vezes, o que eu tenho aqui? Eu tenho n vezes n menos 1. Que me dá uma complexidade da casa de O de n ao quadrado, né? Isso aqui vai dar o quê? N ao quadrado menos n, que isso aqui, qual que é o termo dominante? N ao quadrado. Então, tem isso aqui da complexidade de O de n ao quadrado. Então, essa é a complexidade de tempo desse algoritmo, tá? Do bubble sort. Em relação à complexidade de espaço desse algoritmo, em relação ao espaço, são simplesmente armazenamento de vetores dentro do computador na memória. O armazenamento de vetores na memória, aí, a complexidade dele vai depender do tamanho do vetor. Então, a gente pode ter complexidade de espaço desde O de n, tá? Então, isso aqui é complexidade de tempo. Tá? Tempo, só antes de falar de complexidade de espaço, tempo aqui para o bubble sort, tanto para caso médio, né? No caso aqui, O, que é o caso médio, pior caso, perdão, né? Tanto para o pior caso, quanto para caso médio, no bubble sort, nós temos complexidade de n ao quadrado, tá? Para o melhor caso, pode ser O de n, né? Se o vetor for muito pequeno. Tá? Então, o nosso melhor caso aqui pode ser n se o vetor for pequeno. Se o vetor for pequeno. Para vetores muito grandes, né, o pior caso é vetor muito grande, completamente desordenado, a tendência é que esse algoritmo, tanto no caso médio quanto no pior caso, se comporte dessa forma. Agora, em relação à complexidade de espaço, então aqui agora a complexidade de espaço, esse algoritmo, para vetores pequenos, armazenamento desses vetores pequenos na memória, né, essa estrutura de dados vetor, né, um array na memória, então isso aqui tem complexidade n, tá? Vetores pequenos. Dependendo do tamanho do vetor, tá? Até não somente para vetores pequenos, até para vetores consideravelmente grandes, tá? Mas aí dependendo, o caso médio dele, né? O caso médio de complexidade de espaço desse algoritmo é n, θ de n, tá? No pior caso ali, nós temos O de n ao quadrado. Tá? Então, esse é o algoritmo de ordenação bubble sort. Ele é bem simples, tá? Indicado para pequenos vetores, quando a tarefa é um pouco maior, né, para vetores maiores, não é algoritmo indicado por questões de ordem mesmo de complexidade, né? Só relembrando aqui também,
um pouco das ordens de complexidade, né, para algoritmos de ordenação. Então, nós temos aqui números de elementos em relação à complexidade. Então, o que é o ideal aqui? Algoritmos da ordem de O de 1, né, constantes, algoritmos constantes, algoritmos aí da ordem de log n, também são muito bons, né? O de n. Então, a gente tem aqui, só para a gente relembrar aqui, o que é o ideal quando a gente está trabalhando com algoritmos, né, em relação à complexidade de algoritmos. Os algoritmos ideais e aceitáveis que a gente busca fazer são com esse tipo de complexidade aqui, né, algoritmos aí constantes, né, da ordem constante ou da ordem log n aí. Então, isso aqui é ótimo, né, então aqui nós estamos na casa do ótimo aqui. Aqui nós temos algoritmos que são aceitáveis, tá? Dependendo do problema aqui, nós temos algoritmos que são aceitáveis. Então, a gente tem aí O de n, né, ou n log n. Então, aqui eu vou percorrer a complexidade do tamanho do meu problema e aqui do tamanho do meu problema mais um pouquinho, né? Aqui já são algoritmos ruins, né? Aqui já é ruim, ó. Isso aqui é aceitável. Isso aqui é ruim. Isso aqui é péssimo, né? Que é ordem de 2 elevado a n, né? Então você está colocando o tamanho, você está elevando o tamanho da sua quantidade de dados, né? Elevando ele no 2 aí. E n fatorial também, o tamanho do seu problema fatorial aí também péssimo, tá? Então esses dois aqui, péssimos, tá? Então só para a gente relembrar aí a ordem de complexidade em relação ao número de elementos. Então, essa era a nossa aula de hoje e até a próxima.